Paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, aproveite e dá um glória nessa tarde. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo de número 2. Quero externar minha alegria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por mais essa oportunidade que Ele me concede de poder ministrar a sua palavra. Eu espero que você seja tocado através daquilo que Deus vai falar com você. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 14. Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 14. Que Deus abençoe meu amigo, o diácono Cláudio, está em casa assistindo. Deus abençoe meu filho. Deus abençoe toda a sua família também, em nome de Jesus. Agradecer a presença do meu amigo, diácono Milton, veio prestar assistência. Que Deus abençoe toda a Brasil para Cristo Camboa, em nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado, quem achou, diga glória a Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? Sente e fique à vontade em nome de Jesus. Me empresta só um pouquinho a tua atenção. Eu não vou me demorar, mas peço que você preste atenção naquilo que Deus há de falar conosco nessa tarde, em nome de Jesus. A carta aos crentes de Éfeso, ela foi escrita e enviada por Paulo através de um homem chamado Tíquico. Ele era ministro de Paulo e discípulo do Senhor. E no que diz respeito a tudo que está escrito nessa carta, diferentemente das demais que Paulo escreve, esta carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, ela traz mais profundidade e excelência no que está escrito, pois nela vai se falar sobre a posição exaltada do crente mediante a graça, a verdade relacionada ao corpo de Cristo e a vida vivida de acordo com esta posição. A carta aos crentes de Éfeso, ela é muito profunda, e quando Paulo escreve esta carta, nós percebemos que Paulo compreende o que Cristo falou em Mateus capítulo 12, versículo 25. Reino dividido não prospera. Porém, Paulo ele faz questão de evidenciar que pior do que se separar dos súditos do rei é estar separado do próprio rei. Jesus mesmo falou: amar a Deus sobre todas as coisas. Perceba que se o amor a Deus não existir no coração do homem, o homem estará dividido do reino dos céus. Ou melhor dizendo, o homem estará dividido dentro de si mesmo. Portanto, ele não subsistirá. Se eu estou separado do rei, eu não consigo me manter no seu reino. Pois se eu estiver separado do rei, eu me torno o próprio agente que causa a divisão. Antes que houvesse o princípio, houve uma divisão que arrastou a terça parte dos anjos, em decorrência de um dos querubins que colocou seus olhos altivos acima do amor a Deus. Em Isaías capítulo de número 14, verso de número 12, nos revela de forma muito superficial o que aconteceu antes que o ar de Deus fosse liberado pela primeira vez. O texto sagrado vai dizer: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado à terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Percebemos aqui que a obra linda das mãos de Deus
foi corrompida dentro do seu próprio coração. O texto de Ezequiel, capítulo 28, verso 11, vai dizer: assim diz o Senhor Deus, tu selastes a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido, caminhastes para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade dentro do teu coração. Aqui nós percebemos que a divisão, ela nasceu dentro do coração de Satanás. E quando nós nos deparamos com esta verdade, com este fato, nós extraímos duas lições para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição que nós extraímos de tudo que aconteceu aqui na terra, estando o coração de Satanás corrompido, é: até a obra mais perfeita se corrompe. A segunda coisa, a segunda lição que nós aprendemos com este fato da rebelião de Lúcifer nos céus com os seus anjos, é que todo aquele que provoca a divisão começou se dividindo dentro de si mesmo. Agora, quando nós lemos Gênesis capítulo de número 1, o texto sagrado vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus através da sua palavra que haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. No primeiro dia, Deus faz a separação entre luz e trevas. No segundo dia, Deus faz a separação entre águas e águas. No terceiro dia, Deus cria a porção seca. No quarto dia, Deus cria os grandes luzeiros dos céus, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. No sexto dia, Deus cria os enxames de peixes e as aves dos céus. E em Gênesis capítulo 1, verso de número 26, o texto sagrado vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto vai dizer que o homem, a partir daquele momento, se tornou alma vivente. A Bíblia diz no capítulo de número 2 que todos os exércitos estavam prontos, os exércitos dos céus e os exércitos da terra. Deus deu ordenança ao homem, dizendo a ele que ele colocasse nome em todas as animalias do campo e as feras da terra. O texto sagrado vai dizer que naquele momento não se achava para o homem uma auxiliadora que lhe fosse competente de o ajudar. Deus vai fazer cair pesado sono sobre o homem, e Deus vai tirar uma das suas costelas e vai fazer a mulher. A Bíblia diz que a partir daquele momento o homem e a mulher eram almas viventes, e ambos se tornaram apenas uma só carne. Só que, como todo pai que dá um presente ao seu filho, quando o pai dá um presente ao filho, meu pastor Danilo, ele vai fazer algumas exigências a este filho que recebeu o seu presente. E o texto sagrado vai dizer que agora, depois que Deus deu a vida, depois que Deus deu a salvação ao homem, depois que Deus dá a vida para o homem aproveitar, Deus vai lhe dar outros presentes e vai dizer: domine sobre tudo, multiplique e encha a terra. Só que agora Deus vai fazer as ordenanças, e uma das ordenanças de Deus era: de todas as árvores do campo comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No texto sagrado de Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia diz que não existia no jardim do Éden um animal tão sagaz e astuto como a serpente. E o diabo, ele vê que a serpente, ela tinha qualidades que ele poderia usar para poder se infiltrar dentro do jardim do Éden. A palavra do Senhor vai dizer agora, neste momento, que acontece a primeira incorporação de um demônio. O diabo vai incorporar na serpente, e a serpente vai chegar para a mulher e vai começar a ludibriar ela, vai começar a provocar uma divisão.
A serpente chega para a mulher e diz assim para ela: foi assim que Deus falou: de todas as árvores do campo tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque do dia em que dela comerdes certamente morrerás. Pois te digo que não será desta forma: se tu comer do fruto desta árvore, tu te tornarás como Deus, tu serás semelhante ao Altíssimo. É aqui que eu entro. Você percebe que na rebelião que houve no céu, no coração de Satanás, quando ele disse: eu subirei e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. A partir daquele momento, Satanás foi banido do céu. Ele se precipitou na terra, ao ponto de Jesus dizer aos seus discípulos: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. A terra estava devastada, a terra estava destruída, estava sem forma e estava vazia. Só que agora a criação perfeita de Deus está prestes a ser corrompida pelo espírito da divisão. O diabo se infiltrou dentro do jardim do Éden. Ele disse: se eu não conseguir provocar a divisão no céu, então eu vou provocar a divisão na terra. Eu vou provocar a divisão entre Deus e o homem. O homem e Deus não vão conseguir se ligar. O homem e Deus não vão conseguir se encontrar. A partir deste momento, a mulher é ludibriada. E aqui entra a sequência do pecado. Antes que uma pessoa peque, ela vai passar por algumas etapas. Ela vai passar por alguns objetivos até chegar no objetivo principal. A primeira coisa que acontece com a mulher vê o fruto. Quando a mulher vê o fruto, esta é a primeira etapa. Ela se agrada do fruto, é a segunda etapa. A terceira etapa, a mulher deseja o fruto. E por quarto, ela pratica o ato. Ela vai pegar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ela vai comer. Quando ela come, ela vai fazer agora a quinta etapa do pecado. Além de ela ter visto, além de ela ter se agradado, além de ela ter desejado, além de ela ter praticado o pecado, agora ela vai compartilhar. Quando ela compartilha, o texto de Gênesis capítulo 3 vai dizer que os olhos de ambos se abriram. Perceba que quando a mulher come, os olhos não se abrem, mas quando Adão come, o texto diz: os olhos de ambos se abriram, porque a mulher é da natureza do homem. E nesta tarde eu quero falar para você que em decorrência de tudo isso que aconteceu, um plano teve que ser arquitetado, um planejamento teve que ser feito para que o homem se ligasse novamente. Deus vai passar no jardim na viração do dia e vai dizer: Adão, aonde é que tu tá, Adão? Ele disse: Senhor, nós estamos escondidos porque nós estamos nu. Adão, quem foi que te disse que tu estás nu? A natureza de Adão estava corrompida, a natureza do homem estava caída, a natureza do homem estava enfraquecida. Deus percebe que o homem e a mulher estavam vestidos com folhas de figueira que foram cozidas pelos próprios. E agora Deus diz: tentaram resolver a situação e não conseguiram. Agora a palavra do Senhor vai dizer que um cordeiro é morto, um animal é sacrificado, o sangue é derramado, o animal é imolado, e com a pele daqueles animais o homem e a mulher foram vestidos. Perceba que o que é morto em Gênesis capítulo de número 3 é um animal, houve um sacrifício. Aí vem Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 22, dizendo que sem derramamento de sangue não haverá perdão, sem derramamento de sangue não haverá arrependimento. Olha para o irmão que está do teu lado nesta tarde, neste começo de noite, diga assim para ele: se você está aqui hoje, é porque a barreira da divisão ela foi quebrada, porque o diabo tentou de muitas formas. Ele tentou te desligar, ele tentou te separar, ele tentou te dividir. Só que aí vem o Cordeiro Pascual, ele é morto, o sangue é derramado, ele é imolado, e você é comprado com sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Quando o diabo olha para você, meu irmão, quando o diabo olha para você, minha irmã, ele não está vendo apenas você, ele não está vendo apenas o selo do Espírito Santo, mas quando ele olha para você para tentar provocar divisão no meio da igreja, no teu trabalho, na tua vida, dentro da tua casa, além de ele ver o Espírito Santo, além de ele ver a presença de Deus na tua vida, ele vê a marca do sangue que está selado sobre ti. O diabo diz: eu vou provocar divisão.
Eu vou provocar separação. Aí quando ele chega na tua casa para tentar causar uma divisão, para tentar causar uma destruição no meio da igreja, no meio da tua família, ele vê que tem a marca do sangue na tua vida, ele vê que tem a marca do sangue na vida de alguém da tua casa. Não, mas o diabo está usando meu marido, o diabo está usando meu filho. Mas enquanto você estiver de pé e enquanto a marca do sangue estiver em você, ainda há esperança de perdão e arrependimento para a tua família. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar na presença, os da tua casa divididos, mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser o elo de ligação entre Deus e a tua família. Você pode ser o sacerdócio que vai ligar a sua família a Deus. Deus já está dizendo, antes de você se preocupar com tantas coisas ruins que acontecem dentro da igreja, como é que está a tua ligação com Deus? Às vezes a gente se preocupa tanto porque está separado do irmão, porque o reino está dividido. Mas o que é que adianta você estar de bem com seu irmão e você não está de bem com o rei do reino? Uma coisa é eu estar dividido dos súditos, outra coisa é eu estar dividido do rei que reina o reino. E tem muita gente que está dentro da igreja, fala com todo mundo, cumprimenta todo mundo, prega em cima do púlpito, canta em cima do púlpito, só que o coração dele está muito longe de Deus. Me prova na Bíblia, é simples. Isaías capítulo de número 13, versículo de número 29. O texto é claro, ou é capítulo 19, versículo 23. É um desses dois, se não me engano, vai estar dizendo assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. Sabe o que é isso? Separação, divisão. A divisão mais difícil de ser combatida não é entre irmãos, mas é entre o homem e Deus, porque só o sangue de Cristo pode quebrar o protocolo que o diabo levantou. É por isso que 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8 vai dizer mais ou menos assim, vai dizer: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras que são do diabo. Era o diabo tentando acabar, corromper a natureza humana, corromper a natureza de Adão, e o sangue de Cristo dizendo: aqui você não toca, aqui você não pega, aqui você não destrói. Todas as vezes que o diabo tentar de parar, ele vai ter que ver a marca do sangue. Todas as vezes que ele usar alguém de dentro da tua casa, ele vai ter que ver a marca do sangue. Todas as vezes que ele usar alguém lá dentro do teu trabalho para provocar separação e divisão, o diabo vai ter que ver na tua vida a marca do sangue. Você vai ter que dizer para ele: você pode dividir aonde você quiser, agora na minha vida, na minha casa e no meio da igreja, você não toca, você não opera, você não age, porque o sangue de Cristo está comigo. O sangue de Cristo está na minha vida. O animal é imolado, morto, sacrificado, o sangue é derramado. Aquilo foi um sacrifício provisório. Diga assim comigo: um sacrifício. Tá fraco, tem muita gente. Diga assim: um sacrifício provisório. Aquilo não anulou a natureza de Adão por completo, não anulou a natureza do pecado por completo, não trouxe perdão permanente. Então agora Deus começa a fazer uma organização. Deus vai falar com Moisés em Êxodo capítulo de número 25, versículo 8, e vai dizer para ele: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Um santuário é construído, e Deus agora vai começar a constituir homens que teriam autoridades eclesiásticas dentro deste tabernáculo. O sacerdote, o sumo sacerdote. E todas as vezes que o sacerdote estava no tabernáculo, o povo chegava e trazia suas ofertas, os seus sacrifícios, os seus holocaustos, e animais eram mortos. Todas as vezes que alguém pecava,
Um cordeiro era trazido, um bode era trazido, algum outro animal, dependendo da condição, da condição financeira da família, era trazido para o altar de Deus, era sacrificado, e um aroma, uma essência era colocada na gordura daquele animal, e quando Deus cheirava a essência do holocausto, Deus perdoava aquela família, Deus perdoava aquele homem, Deus perdoava aquele casal. Desta forma, o pecado do homem ia sendo perdoado a cada dia, mas era tudo muito provisório, tinha que ficar sacrificando, tinha que ficar matando animais. Deus disse: a gente vai ter que fazer algo diferente para anular a natureza do homem que conduz o homem ao pecado. A natureza do homem está fazendo separação. Só que aí, quando a gente vai para os compartimentos do tabernáculo, entre o santo lugar e o santo dos santos, existia um véu. Êxodo 26:33, Deus disse: coloque um véu. O véu fazia separação entre o santíssimo lugar e o santo dos santos, e só quem entrava no santo dos santos era o sumo sacerdote, uma vez no ano. Uma vez no ano. O sacerdote não entrava, o levita não entrava. Só quem entrava no santo dos santos era o sumo sacerdote, uma vez no ano. A adoração estava dividida, a raça humana estava dividida, a natureza do homem estava dividida. E Deus, sempre procurando uma forma de se religar com o homem, de atrair o homem para a sua presença, para que ele fosse adorado, glorificado, magnificado. Só que aí o tempo se passa, os profetas continuam profetizando, e se levanta o profeta messiânico. O profeta messiânico começa a pregar e a profetizar, dizendo no capítulo 7, versículo de número 14: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. O que Isaías estava querendo dizer é que um novo reinado estava chegando. O reino que estava dividido agora não ficaria mais. O reino que estava separado agora seria ligado novamente. Por quê? Porque um novo governo, uma nova monarquia, um novo rei estava prestes a chegar. E quando este rei chegasse, a barreira da separação, a barreira da adoração seria quebrada, e o acesso seria liberado para quem quisesse. Aí o texto sagrado vai dizer, no capítulo de número 9, versículo de número 6, Isaías escrevendo, ele diz: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse? É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O povo que vivia no meio das trevas agora está conhecendo um governo de luz. Nós estávamos separados, nós estávamos mergulhados no meio das trevas. Aí veio um novo governo, aí veio uma nova monarquia, aí veio um novo rei, e disse: eu não quero separação no meio do meu povo, eu não quero separação entre Deus e o homem. Quebre-se agora a barreira da divisão, quebre-se agora a barreira da separação, quebre-se agora a barreira que impede o povo de adorar e ter livre acesso ao Santo dos Santos. Aí quando este cordeiro, agora não é um cordeiro provisório, é um cordeiro permanente, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes chega para os principais escribas, os principais sacerdotes, diácono Milton, e vai dizer assim: olha, eu sei quem é este homem, eu ando lado a lado com ele, eu sou tesoureiro dele, eu vou encontrar a melhor ocasião, eu vou encontrar a melhor oportunidade para a gente acabar com a vida desse cordeiro, porque ele está trazendo aí uma quebra de protocolo, ele está trazendo aí um novo governo, ele está trazendo aí um novo reinado. A gente não vai suportar. Isso já era um inferno, irmão, porque não era Judas Iscariotes que estava conduzindo Jesus à morte, era o próprio diabo que havia se possuído a vida de Judas Iscariotes. O diabo estava trabalhando, porque o diabo sabia que se Cristo subisse na cruz, a barreira que ele criou no Éden, o espírito da divisão que nasceu dentro do coração dele, seria 100% aniquilado, porque agora não existiria mais apenas a natureza de Adão. Ele é vendido por 30 moedas.
A melhor ocasião agora está sendo procurada para que Jesus possa ser morto na cruz do Calvário. Jesus está no vale do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Jesus estava no Monte das Oliveiras, no vale do Getsemane. E agora Judas Iscariotes, depois que sai da comemoração da Páscoa, uma das 3 festas solenes e principais dos judeus, ele vê que Jesus estava vulnerável naquele momento. E ele vai agora com soldados romanos e vai com alguns principados da corte do tribunal de Roma. E quando ele chega, Jesus estava com seus discípulos. E Jesus olha para Judas e diz assim: faz logo o que tu viesse fazer. Ele dá um beijo na bochecha de Jesus. E agora Jesus é preso e é condenado. Jesus sobe na cruz do Calvário. E agora este cordeiro que está sendo morto não é um cordeiro que traz perdão provisório. Depois que esse cordeiro morre, a partir daí sacrifícios não são mais necessários. Sangue não precisa mais ser derramado. Animais não precisam mais ser imolados. Você não precisa pegar o sangue do animal e colocar nos umbrais das suas portas. Por quê? Porque aonde você vai, o sangue está com você. Quando o diabo chega na porta da tua casa, ele vê que não foi marcado de forma literal, mas de forma espiritual. O sangue está nos umbrais da tua porta. Ele diz: eu não posso entrar na casa dele, eu não posso participar do banquete com ele, eu não posso fazer divisão dentro da casa dele. Mas o que é que coloca a divisão dentro da igreja? Eu e você. O sangue de Cristo não permite, mas você permite. Você dá liberdade, porque a nós foi dado a vida eterna e a salvação, mas a você também foi dado o livre-arbítrio. Você pode fazer as suas escolhas, e você é fruto das escolhas que você faz. Toda desobediência gera uma consequência. E se você não está 100% ligado com o Pai, o que é que ocasiona dentro da igreja? Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa que Deus abomina: aquele que semeia contenda no meio dos irmãos. Tudo isso foi quebrado de forma permanente na cruz do Calvário. Mas porque acontece dentro da igreja? Porque você deixa. Só que aí vem o texto. A palavra do Senhor vai dizer, Mateus capítulo 27, versículo de número 51. Lembra do véu que existia e que fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, que só o sumo sacerdote podia entrar? Quando Jesus é sacrificado, quando Jesus é morto na cruz do Calvário, quando a gota de sangue cai no chão, a Bíblia diz, não foi ninguém que rasgou. A Bíblia diz que o véu se rasgou sozinho. O véu se rasgou de cima a baixo. Qual era o objetivo do véu? Causar separação. O povo não tinha a oportunidade que você tem de entrar dentro de uma igreja como essa, porque isso aqui é um tabernáculo. Hoje você tem a oportunidade de entrar na igreja, de adorar, de sentir a presença de Deus. Mas antes o povo não podia. Antes o povo não sentia, porque era a antiga aliança, era a aliança do pecado. A natureza de Adão era prevalente naqueles dias. Só que agora o homem, ele vai participar de um novo nascimento quando Jesus é sacrificado. O homem sai da natureza de Adão. O véu se rasga, e quando o véu se rasga, o homem entra dentro da natureza de Cristo. E como foi que eu entrei na natureza de Cristo? Quando você creu com o coração e confessou com a boca. Quando fizeram um convite para você e disseram assim: venha, quem é que quer assumir um relacionamento sério com Cristo? E quando você chegou diante deste altar, ou no altar da igreja que você aceitou, e você disse: eu aceito a Jesus,
como o único e suficiente Salvador da minha vida. Naquele momento você estava fazendo uma liberação no reino espiritual. Você estava dizendo: eu não aceito mais a natureza de Adão. A natureza de Adão não vai me governar mais. A natureza de Adão não vai dar mais direção para a minha vida. O pecado não vai ser mais meu companheiro. O pecado já não vai ser mais o meu amigo. Agora eu quero combater contra o diabo. Eu quero combater contra os principados. Eu quero combater a divisão. Eu quero combater a separação. Você declarou isso quando você se entregou para Jesus. Você disse: divisão, chega! Eu não estou falando da divisão entre irmãos e irmãos. Eu estou falando da divisão entre o homem e Deus. Porque para você se unir com quem está do seu lado, primeiro você tem que se unir com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, ao teu próximo, como a ti mesmo. Você permitiu que esses protocolos de separação, você permitiu que esses protocolos de divisão fossem quebrados na sua vida, no momento em que você entregou a sua vida para Jesus. Então agradeça a Deus todos os dias. O espírito da divisão vai continuar com os seus adeptos e com sua resistência, tentando separar o homem de Deus, causando intrigas no meio do povo, contenda no meio dos grupos, no meio dos departamentos. Porque uma coisa que o diabo quer, como auxílio do espírito da divisão, é que o reino de Deus não cresça. Você lembra o que Jesus falou? Como pode Satanás expulsar a Satanás? O que Jesus estava dizendo é que os demônios são unidos entre si. Mas não é porque eles são unidos entre si que eles vão permitir que o reino de Deus, que o reino dos céus seja unido. Eles vão atuar, eles vão fazer investidas e vão causar investimentos na dimensão espiritual para que coisas ruins aconteçam, para que o reino dos céus não subsista, para que o reino dos céus não cresça, para que o reino dos céus não se desenvolva. Então, igreja, abre os teus olhos. Não comece a enxergar mais o seu irmão como inimigo. Tente enxergar o que está trabalhando por trás dele. Tente entender que ele está mais ligado à natureza de Adão do que à natureza de Cristo, quando ele dá lugar ao pecado. Então, de certa forma, a natureza de Adão vai conduzir ele ao pecado, e dessa forma ele vai ser um alvo fácil nas mãos do diabo para causar intriga dentro da igreja. Ou seja, o seu amigo, seu irmão de banco, ele não é seu inimigo. O inimigo é o espírito da divisão que está usando a vida dele. Então não ore para Jesus pegar, não ore para Jesus matar. Pega ele, Jesus, toma uma providência. Quem recebe essas orações ao contrário não é Deus, é o diabo. Quem está se alimentando dessas palavras proféticas que você está liberando na dimensão espiritual são os demônios, e o espírito da divisão está fazendo festa no meio do povo, no meio da igreja, no meio dos departamentos, porque você permitiu. O objetivo de Cristo é quebrar protocolos e paradigmas que o próprio homem levantou. Mas se você não se unir com a natureza de Cristo, se você não permitir Cristo crescer na tua vida, a natureza de Adão vai fazer com que você faça e pratique o pecado todos os dias. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero é o que eu faço todos os dias. Por quê? Porque no momento que você aceita Cristo, você sai da natureza de Adão e entra na natureza de Cristo. E quando você entra na natureza de Cristo, agora, quando você peca, não é você de forma literal que está pecando, é a natureza de Adão que vem para mostrar. E esse é o espinho da carne do homem, a natureza de Adão. Por 3 vezes pedi: tira, tira, tira. E ele disse: por que tu quer que eu tire a única coisa que faz você se arrepender? Por que você quer que eu tire a única coisa que faz você vir para a igreja? Por que
que você quer que eu tire a única coisa que faz você buscar pela sua família? Porque eu tiraria a natureza de Adão de você, se é isso que te faz ser dependente de mim. Você nasceu de novo, mas a natureza de Adão sempre vai estar confrontando com você, tentando te conduzir ao pecado, para te mostrar o quanto você é fraco, para te mostrar o quanto você é dependente. E ele está dizendo: meu filho, isso é necessário que aconteça, é necessário que você sofra. Agora dentro de você existe um chamado Paracleto Divino, o Espírito Santo, o Consolador, que todas as vezes que o pecado diz assim: vai, pratica, vê, deseja, pratica, compartilha o pecado, vai, começa a semear contenda, começa a semear intriga. Aí vem o Espírito Santo dizendo: eu te chamei para um propósito muito maior. Enquanto a natureza de Adão diz assim: bora matar, bora roubar, bora destruir, o Espírito está do outro lado brigando pela tua vida e dizendo assim: bora causar vida, bora provocar vida, bora semear no reino, bora investir no reino, bora fazer o reino crescer. Essa noite eu quero convidar a igreja de pé. Dê prioridade a se manter unido com seu irmão. Mas antes de qualquer coisa, tente dar prioridade a manter a sua ligação com Deus. O pastor falou aqui: religião significa religar. Deus sempre procurou e sempre vai procurar formas de estar conectado com o homem. A única pessoa que pode dividir e separar a ligação entre o homem e Deus é você mesmo. Você que corta. Mas mesmo assim, sempre vai ter faíscas do Espírito Santo no teu coração dizendo: vem para cá, sai daí, não faz isso, não vai por esse caminho, não toma esse rumo. Então, em virtude disso, se você conhece essa música, cante comigo. Eu não sei cantar ela toda, mas em alguns minutos os irmãos vão acompanhando comigo. Você tem que dar prioridade a Deus, prioridade à adoração. Você tem que manter a intimidade com Ele, porque quando você manter a intimidade com Ele, Ele vai quebrar os protocolos de divisão e de separação na tua vida. Aumenta só um pouquinho, a igreja louvar comigo. Filho, cante se você conhece. sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras. Olha o segredo para manter não há como descobrir a conexão com o céu que tenho pra você. Olha aí. Mas sondei seu coração e vi ele viu desejo de arrependimento, de perdão. Pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o se você manter intimidade, o ninho vai cair do lado, esse ninho vai cair à direita, mas você não será atingido, porque a marca do sangue estará contigo. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Deus quer te honrar. Ele só está pedindo que você se derrame, mergulhe na natureza dele, que você dê lugar a ele, que você dê prioridade ao reino dele, que você semeie o amor no meio do povo e numa contenda. E te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que adore ao Senhor nesta noite. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu. Eu sou livramento na tua vida. Se te fecharem uma porta, vem para os meus braços, filho. Vem para os meus braços, filha. Eu quero te tirar da natureza de Adão. Eu quero que você mergulhe comigo e mantenha o meu. Ai, Dorebecasto, que é benevácia. Eu quero te honrar.
podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou na tua vida, que foi eu que escrevi tua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto o controle não te honrar. Glória a Deus. Essa noite, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a vida da tua família. Se tiver alguém nessa noite que quer sair da natureza de Adão e entrar na natureza de Cristo, viver esse novo nascimento, a única coisa que você precisa fazer é crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Tem alguém nessa noite que quer entregar? Se não tem, que Deus te conceda uma segunda oportunidade. Se tiver alguém em casa, sintoniza nos comentários, que a gente vai estar orando pela sua vida. Fala o teu nome, a gente vai estar orando por você. E você já foi escolhido. Não, o seu nome não será escrito no livro. O seu nome já estava. Você não escolheu ele, foi ele que escolheu você. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus.